Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Esse vídeo eu vou dar continuidade ao tema rotina, mas eu vou abrir uma portinha, né, a respeito de algo que em algum vídeo lá no início, quando retornamos às atividades, eu falei um pouco e hoje eu vou dar uma aumentada, vou colocar uma lente em cima de um tema muito importante e que pode impactar o seu dia todo. Né? Não adianta a gente montar uma rotina super legal, né? Se você passou um dia ou uma noite muito ruim de sono, né? Se os filhos estão com dificuldades de manter uma rotina do sono, eu tenho percebido algumas queixas a respeito disso e isso me preocupa bastante, porque 1/3 da nossa vida a gente passa onde? Dormindo. É simplesmente uma coincidência, né? Não. Na verdade, os nossos povos anteriores a nós, eles dormiam bem mais que nós. Vocês sabiam disso? Porque agora, quando a gente inventou, né, descobriu a energia elétrica, a gente começou a ter mais luminosidade e os nossos dias começaram a ficar mais prolongados. Mas, antigamente, se dormia mais, né? E isso de nenhuma forma era um julgamento. Vocês já perceberam que muitas vezes a gente julga o outro por ele dormir mais do que nós, né? E esse é o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês, ainda pensando naquele autoconhecimento, ainda pensando na pirâmide de Maslow, que eu vou colocar ela aqui, né? A base, a alimentação, a hidratação, o sono, cada pessoa aí na casa de vocês tem uma necessidade de uma carga horária de sono. Tem pessoas que 5 horas de sono já se sente disposta quando acorda e passa o dia tranquilamente. Já tem pessoas que precisam dormir mais que 5 horas, então dormem 6, dormem até 8, né, para se sentir dispostas. Então a primeira coisa que a gente tem que se autoconhecer e vocês pensarem nos filhos de vocês é quantas horas eles dormem, que é necessário que eles durmam, né, para que eles tenham um dia bacana. Preste atenção naquele dia que seu filho está disposto, está produtivo. Preste atenção na noite anterior. Como foi essa noite de sono? Quanto tempo durou? É importante vocês, né, perceberem isso com eles. E vocês também se auto-perceberem. Muita gente já é adulto e não sabe disso, né? Muitas vezes se sente cobrado a dormir muito pouco e se sente cansado quando acorda. Por quê? Porque dormiu menos do que o necessário, né? Então, isso é a primeira dica. A segunda dica que eu vou pensar aqui com vocês é a gente pré-estabelecer uma rotina antes de dormir. Lembra que semana passada eu enfatizei o quê? A gente estabelecer o horário de dormir e o horário de despertar. Ok, quem conseguiu já estabelecer isso, ótimo. Mas agora a gente vai pensar numa pré-rotina do sono. O que é isso, Juliana? É você começar a preparar o seu corpo para ele ir entendendo de que é o momento do descanso, tanto para vocês quanto para as crianças. Então vamos pensar na luminosidade da casa. Hoje eu queria que vocês fizessem esse exercício. Antes de dormir, né? 2 horas antes de dormir, vamos colocar assim. Digamos que vocês vão dormir 11 horas. 9 horas, vocês comecem a perceber a luminosidade da casa de vocês. De repente está tudo aceso, é televisão, é computador, é celular, aquele monte de luz acesa. E de repente você vai lá, apaga e vamos dormir. E quem avisou esse cérebro, né, de que era o momento de dormir? Ele precisa desse preparo, desse aviso. Então, vamos começar a apagar as luzes e diminuindo a luminosidade do quarto. De repente, você tem um abajur, utilize, né? Desligue a luz principal e mantenha só o abajur. Faça uma rotina de repente, tomar um chá, né? Evite refrigerante, bebida estimulante, o café, 4 horas antes desse horário que vocês determinaram de dormir. Isso é muito importante. Não comer e já ir dormir, às vezes se alimenta muito, um alimento muito pesado, né? Dá preferência para alimentos mais leves, para o seu corpo ir já relaxando e entendendo que ele vai dormir, né?
Para as crianças, a mesma coisa. As nossas crianças têm, às vezes, dificuldade de perceber, por exemplo, a questão de roupa de verão, roupa de frio, né? E isso é um aspecto muito importante, a temperatura. De repente elas estão com frio e elas não sabem como, o que vestir, né? De repente por uma meia, as extremidades, mãos e pés tendem a ficar gelados quando a pessoa está com frio. Então, vocês estarem atentos a esses detalhes, porque isso pode estar prejudicando o sono, né? Outra coisa, a orientação do seu médico, se as crianças, os adolescentes tomam alguma medicação para regulação de sono ou tantas outras medicações, tá? Se o seu médico pede para você tomar o remédio de manhã, não altere esse horário por conta própria, porque muitas vezes essa medicação ela é estimulante e se você tomar lá, talvez depois do almoço já ou à noite, ela vai estar prejudicando o seu sono. Então é importante que você siga as orientações dos médicos, né, com relação a horários de medicação. Isso é muito importante, tá? Evitar atividade física algumas horas antes de dormir, né? Ela é muito boa, mas não é um horário adequado para fazer, né? Esse horário adequado é durante o dia. À noite é o momento do descanso, do descansar. É importante que você saiba que uma noite bem dormida, ela vai trazer muitos benefícios, né? O humor, você pode perceber que os seus filhos, quando não dormem bem, ou vocês também, o dia acaba ficando estressante, mais do que talvez seria. A memória, o processo de aprendizagem, a disposição, ou seja, um sono muito bem feito, né? Ele é essencial para uma qualidade de vida durante todo o dia, certo? Vamos pensar um pouquinho mais no sono. Ele não é simplesmente um apagar, né? Ele é uma parte fundamental e importante que a gente olhe com muita atenção e com muito respeito, né? Não é coisa de preguiçoso. Dormir é essencial, dormir é necessário e dormir bem, certo? Eu espero ajudá-los, eu espero que vocês pensem um pouco nessas dicas que eu dei para vocês, né? Pensem naquele momento de talvez fazer um relaxamento, as orações, uma contação de história, às vezes uma musiquinha suave e vá preparando aquele ambiente, a organização do quarto, às vezes está bagunçado, né? Tentar já dar uma olhada nisso antes, bem antes do dormir, para que as crianças já vão ajudando a arrumar, né? Vamos pensar com carinho no dormir, no sono. Ele é muito importante, tá certo? Eu desejo que essa semana seja melhor que a semana passada, que vocês durmam melhor, durmam bem e que seus dias sejam cada vez mais produtivos, certo? Um grande abraço e até mais!